Vamos ver se a gente tem um outro horário que dê para vocês. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Estudamos ainda agora o livro Obras Póstumas. E a Dilane me fez o favor de botar o livro bem longe de mim. Levou para lá. O Evangelho. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitas pessoas. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir, se isso fosse possível, até os próprios eleitos. Amado Mestre Jesus, te agradecemos pela noite, por nos reunirmos em teu nome para estudarmos a doutrina espírita. Inspira-nos e permita a presença amiga dos nossos guias, dos benfeitores da nossa casa, dos nossos dirigentes, em nome desses espíritos, em nome do nosso irmão altivo, em nome de Eurípides Bassanufo, nosso patrono, de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Temos que ter cuidado, né, com os falsos profetas e com os falsos médiuns também. Falsos espíritos e falsos médiuns. Então nós estamos estudando a questão 107. Entramos na segunda ordem, não é isso? Segunda ordem. Características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Luísa, o que é a predominância do espírito sobre a matéria? Luana, o que significa preponderância do espírito sobre a matéria? Raquel, o que significa preponderância do espírito sobre a matéria? Muito bem. Queria ter uma filha assim. Dá mais importância ao que é do espírito do que é da matéria. O que normalmente a gente faz? A gente dá mais importância ao mundo material, não é? O ter do que o ser. Por isso que nós somos espíritos imperfeitos. O espírito bom valoriza mais a vida espiritual. O Chico valorizava mais a vida material ou a vida espiritual? Jesus valorizava mais a vida material ou a vida espiritual? Um político desse aí que... Não precisa nem falar, né? Vou falar o nome dele não. Então vamos lá. Vocês leram o meu pensamento, né? Então, predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau que as atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e outros a bondade. Então, ele já está classificando aqui 4 classes. 4 classes nos espíritos bons, na segunda ordem.
espíritos que têm o saber, né? Uns possuem a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade, e os mais adiantados, o saber e as qualidades morais. Mas às vezes a gente tem um desejo de fazer o bem. A gente já tem, né? Então, não se deprecie tanto, né? Às vezes a gente está com o pé lá, às vezes a gente está com o pé cá. O que falta na gente ainda é a estabilidade. Os espíritos bondosos, eles são mais estáveis. E os espíritos puros, completamente estável. Nós somos instáveis. E a gente precisa buscar essa estabilidade. Vocês imaginem Jesus irritado? Não, né? Tem que ver se realmente foi aquilo, né? Daquele jeito que está escrito ali. Tem que analisar. Não condiz com ele. Depois a gente fala sobre isso. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme sua categoria, os traços da existência corporal, quer na forma da linguagem, quer nos seus hábitos, onde se encontram até algumas das suas manias. De outro modo, seria um espírito perfeito. Então, esses espíritos bondosos, quando desencarnam, conservam ainda algumas das suas características, de que tinham como encarnado. Senão seria puro, perfeito. Eles não são perfeitos. Então, nós vimos que temos 3 ordens de espíritos, a classificação que os espíritos fizeram. Podia ter outras, poderia ser de maneira diferente? Poderia. Nós vimos que não tem nada de absoluto nisso. Então, dos espíritos imperfeitos, dos bons espíritos, dos espíritos puros. Dentro dessas 3 ordens, nós temos as classes. 5 classes nos espíritos imperfeitos, 4 classes nos bons espíritos, classe única, espírito puro. Vimos as 5 classes na aula passada dos espíritos, 5 dos espíritos imperfeitos. Hã? Essas 3 ordens de espírito vivem na Terra? Olha, o espírito puro não vive aqui na Terra, ele não precisa de corpo, ele não precisa nem de mundo. Jesus veio em missão. Eles não reencarnam. Jesus não reencarnou, ele encarnou. Quando você toma o mundo pela primeira vez, você encarna. Quando você sai do reino animal para o reino hominal, você encarna. Reencarnar, refazer, fazer de novo, não é? Reencarnar, encarnar de novo. Jesus não precisava de reencarnar. Pois ele veio, trouxe o amor, o que é muito difícil. Olha o que Jesus fez. É muito difícil para nós que somos imperfeitos. Para ele já tinha conquista, né? Já tinha conquista. E ele veio dizer, se vocês quiserem, vocês podem. E muitos seguiram o exemplo de Jesus. Você vê um Paulo de Tarso, você vê um Pedro, você vê muita gente. Você vê um Eurípides Bassanufo, você vê o Chico, né, na sua simplicidade, né, procurando seguir a lei de amor, fazer ao outro o que gostaria que fizesse para ele. Entendeu, Raquel? Então, mas bom espírito pode estar na Terra. Tem muito espírito bom. O Chico não era um espírito bondoso? Pois é. Nós vamos ver cada um deles, vamos tentar dar um exemplo, né? Para ver se a gente, se errar por pouco, quando a gente classificar esses espíritos. Nós vimos na classe dos espíritos imperfeitos que a matéria predomina o que é do espírito, né? A preponderância da matéria sobre o espírito. Então nós vimos o espírito impuro, os espíritos levianos, os pseudos-sábidos, os neutros e os batedores. Nessas
5 classes, né? Aí vamos aqui, vamos continuar. Uma das características dos bons espíritos: compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo... Não, eu li ali, características gerais. Então, é aqui que eu estou lendo. Compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. A gente está compreendendo muita coisa, até a gente já compreende Deus. A gente não sabe ainda aprofundar essa compreensão, mas a gente já sabe que Deus existe, não todo mundo não sabe? A gente já sabe o que Deus espera de nós. Tanto que Jesus resumiu a lei de Deus nos 10 mandamentos. A gente já não conhece os 10 mandamentos? A gente só não pratica, né? Mas quem conhece, conhece. Então os bons espíritos compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é para eles a fonte de uma felicidade inefável, que nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos conseguem alterar. Todos, porém, têm ainda provas a suportar, até que tenham atingido a perfeição absoluta. Deu para entender? Ficou difícil? Vocês estão acompanhando bem a leitura aí, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Será que nós estamos passando para dentro de provas e expiações a regeneração? E aí a minha pergunta seria o seguinte: nesse plano que nós estamos, vamos que uma pessoa desencarne e ela não leva muito tempo e reencarna ainda no planeta de provas e expiações. Há alguma possibilidade dele que tinha um comportamento, uma evolução X, né? Ele ser reencarnado ainda com os mesmos erros que ele tinha ao desencarnar, ou obrigatoriamente ele tem que estar numa situação de evolução? Ele não Tá. Como as perguntas de vocês são grandes, não dá para eu repetir. Então a gente tem que falar no microfone, senão ninguém nos escuta. Mas o Carlos está perguntando se a gente desencarna e vai reencarnar. E se quando a gente reencarna, a gente melhora, tem que melhorar, ou reencarna da mesma maneira, trazendo os mesmos defeitos. Isso que ele perguntou. Depende. Depende. Quantos estão aqui na Terra reencarnados? Nós estamos aqui, conhecemos muitas pessoas que estão estacionados, que não progride. A grande maioria vai e volta. E isso ocorre há milênios, muitas encarnações. Nasce, morre, renasce, morre, nasce, renasce. E não muda nada, porque não quer. Quantos estão no mundo espiritual aí, mantendo a mesma maneira de ser? Continuam andando aí pelas ruas, entrando nas casas que as portas estão abertas, participando das paixões, dos vícios. Quantos? Se ele reencarnar, ele vai reencarnar melhor? A mesma coisa. Agora, aqueles que querem melhorar, que tem o desejo de melhorar, que se arrepende dos seus erros, ele progride. Quando ele voltar, ele vai trazer esse aprendizado. Vamos pegar o André Luiz, que a gente está estudando aqui. André Luiz
era um médico, um homem de ciência. Ele era um homem de ciência, um pesquisador. Então eu não vou dizer quem é para eu, uns pensam que é um, outros pensam que é outro, mas isso não influi nem contribui. O que acontece, que nós, no livro Nosso Lar, é que ele foi para uma região umbralina. Ele ficou 8 anos no umbral. 8 anos e 2 meses, para ser mais preciso. Só então ele foi resgatado. Lá ele era chamado de suicida, debochavam dele, até que um dia ele se arrependeu, fez uma prece fervorosa e foi resgatado. Certo? Foi para o plano espiritual, passou por aquele período de convalescência, teve lá o tratamento, e o espírito ainda falou para ele, é pena que você tenha vindo para cá como suicida, né? Ainda falou assim, foi por causa do fumo, da bebida alcoólica, e ele teve um câncer, desencarnou, foi cuidado, e lá ele quis trabalhar, logo ele quis trabalhar. Ele foi ser o quê? Ajudante da enfermeira. Ó, ele era médico, cientista, foi ser ajudante da enfermeira. Começou limpando o vômito. Foi lá. Se dedicou, trabalhou, né? Fez aquela visita à Terra. Olha o quanto ele aprendeu, quantos livros ele escreveu. Você acha que o André Luiz vai voltar ao mesmo? Então, depende. Depende. Tem que querer. Tem que querer. Nessa época do desencarne, que ele começou ajudando a enfermeira, mexeu muito com o orgulho e a vaidade dele, né? Que ele, como médico, como é que eu vou trabalhar como um subalterno na cabeça dele, né? Exatamente. E aí começa a fazer a mudança na moral, né? Que é o que a gente prioriza aqui, tentar se melhorar. Tinha sido um suicida. Então a gente vê ali que... Fala, né? A dúvida que eu tinha, que eu não consegui ainda, estou fazendo, retornei ao curso e é muito bom a pergunta que eu vou fazer. É que o espírito, para ele evoluir, tanto encarnado quanto desencarnado, o que foi me dito, que ele só evolui aqui na Terra encarnado. Acredito que não. Você lê André Luiz, você evolui como espírito lá no plano espiritual também. Você volta, mas assim, porque tanto que a mãe dele, de André Luiz, ela estava num plano muito superior, ela trabalhou muito, e na casa que André Luiz estava também, na casa da mãe de, acho que de Florença, não é isso? Ela também estava evoluindo, ela tinha muito trabalho para fazer, e ela vai evoluir lá, ela ia para outro, vamos dizer assim, outro patamar, outro nível, não é isso? Então, é isso aí, a gente progride tanto aqui quanto lá. O objetivo da vida é o progresso. Mas lá tem prova também? Lá tem. Prova. Prova e expiação. A Terra é um planeta de provas e expiações. A gente vai chegar, a gente está aqui ainda na questão 107, 108, mas nós vamos chegar lá na frente estudando sobre a fase do arrependimento, da expiação e da reparação. Então você passa por essa fase. Isso você pode fazer aqui, como pode fazer lá. Se arrepender do erro que você cometeu. Muita coisa a gente não se arrependeu. Sim. O espírito pode chegar lá, botar a mão na cabeça, putz, quanta bobagem que eu fiz. Pode se arrepender lá? Pode. O André Luiz não se arrependeu? Arrependeu. A expiação. A expiação é você pagar uma dívida. Você está doente, você vai responder por aquilo, você vai sofrer a consequência do mal que você fez. A gente não sofre aqui? Quantos aí nascem com... Criança nasceu com câncer? É uma prova e é uma expiação, porque toda expiação é uma prova. O caso desse é uma expiação. Nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Ele não ficou doente lá 8 anos?
Não estava espiando também? Então você pode espiar aqui, na Terra, encarnado, como você pode espiar no mundo espiritual. É só vocês lembrar, a aeronáutica, AER, é a sigla da aeronáutica. Arrependimento, expiação e reparação. Agora, a reparação só se dá aqui. Você só repara o mal no corpo físico. Você não repara lá. Aí, qual a nossa situação agora? A gente sabe que é espírito devedor da lei, a gente sabe das nossas imperfeições. A gente deveria aprofundar mais ainda para se conhecer melhor. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Santo Agostinho nos dá uma diretriz sobre isso. Então você se conhecer melhor, prestar mais atenção em você, nos seus defeitos, para você melhorar. Então a gente aqui precisa se conhecer. E aqui a gente repara o mal feito, somente aqui. No mundo espiritual você não pode reparar. Então a nossa situação é a melhor possível. Esse momento nosso aqui é o melhor momento de todas as existências que a gente já teve. De todas, não precisa olhar o passado. 1000, 10.000 anos, pode ir até 50.000 anos. Pode ter sido rei da França, rei da Itália, rei do Egito, pode ter sido faraó do... Eu estou aqui hoje. Não importa a posição que eu tive. Se eu estou aqui, é porque eu não ocupei bem essa posição. Rei ou rainha, ninguém quer ser gari, né? Todo mundo quer ser rei, quer ser rainha, só quer título. Independente do que eu fiz, do título que eu tive, o fato é que eu estou aqui. Se eu tivesse desempenhado bem a minha tarefa, seria igual o Dr. Bezerra de Menezes. Vem Celina, um espírito lá que trabalhava com Maria, convidar o Dr. Bezerra para ir para um outro lugar trabalhar, no mundo superior. Ele fez a parte dele. O fato é que a gente está aqui. Então esse é o melhor momento da nossa existência. Na posição que eu tiver, posição é uma posição social. Se eu estou na pobreza é porque tenho uma necessidade espiritual. Se eu estou na riqueza é porque tenho uma necessidade espiritual. Se eu estou numa classe média, tenho uma necessidade especial. Eu vou explicar já porque que é o melhor momento. Olha só, aqui tem uma mensagem que eu gosto muito de ler, de uma rainha de França. Ela foi rainha. Ela foi rainha na Terra. Chegou lá, se decepcionou. Ela viu acima dela espíritos que ela conheceu na Terra, mas que ela não dava mínima. Eles não tinham sangue nobre, ela se sentia superior. O orgulho dela fez com que ela se... Então ela era rainha, ela era orgulhosa, era egoísta. Viveu só para ela. Chegou no mundo espiritual, o título não elevou ela a lugar nenhum. Ela diz assim: rainha eu era entre os homens, rainha pensei de ser recebida no reino dos céus. Que desilusão, não é que ela fala? Então, é uma prova você ter dinheiro, você ter riqueza, porque isso pode exacerbar o teu egoísmo, você querer só para você, guardar só para você, você usufruir somente dos prazeres da carne. Então essa é a posição. Nós estamos aqui independente da posição. Esse é o melhor momento. E hoje a gente é o melhor momento de todo ser que está reencarnado, só depende dele. Só depende dele. Então nós aprendemos com a doutrina espírita que eu não dependo de Jesus para progredir, eu não dependo nem de Deus. Sangue de Jesus tem poder? Não, sangue de Jesus não tem poder nenhum. Só Deus salva. Deus não salva ninguém. Isso dói, né? Para alguns que vêm das religiões ortodoxas, você que se salva. Jesus mostra o caminho, mostra a verdade, mostra a vida. Deus deu tudo para você crescer, mas você tem que fazer a sua parte. Então nós temos o conhecimento, vamos falar de nós espíritas, nós temos o conhecimento da vida espiritual,
Nós temos a doutrina espírita norteando a nossa vida, então temos conhecimento e estamos reencarnados. Então, nesse momento, por que eu vou esperar morrer para depois eu voltar para reparar o mal que eu fiz, se eu estou aqui reencarnado? Então, eu posso fazer isso aqui e agora. Pô, fiz a bobagem. Roubei. Não sei nem de quem eu roubei, não dá nem para ver mais lá, o cara sumiu, roubei. Vou pegar um exemplo, roubei. Como que eu devo, não é ele, eu devo a lei de Deus. Eu não posso comprar feijão e arroz para o SEAP? Pegando um exemplo. Eu não posso ajudar materialmente as pessoas? Eu estou devolvendo aquilo que eu tirei. Devolvendo a lei de Deus. Hã? Não, mas você não deve a pessoa que você roubou. Você deve a lei de Deus. Matei. Mas eu quis dizer que quando você fala para a pessoa, você está vencendo o orgulho e a vaidade. Está se humilhando, na verdade. Mas não tem necessidade disso, né? Não tem necessidade. Matei alguém. E agora? É um crime. É uma falta grave. Tirei a vida do fulano. O que eu vou fazer? Não dá para eu colar a vida dele de novo. Se o fulano me perdoou, o fulano vai embora. Se ele entendeu, ele vai embora. Ele nunca mais quer saber de mim. Pode ser, se for bondoso, vai até me ajudar. Olha, Jesus e Judas. Jesus tinha que voltar para Judas refazer o que ele fez? Não. O problema de Judas era com a lei de Deus, não era com Jesus. Todas as vezes que a gente quer ser instrumento da lei, a lei não precisa que você seja instrumento dela. O escândalo é necessário, mas ai daquele que é motivo do escândalo. Porque eu vou me comprometer com a lei de Deus. Então, matei. Eu vou trabalhar, eu posso ser enfermeiro, eu posso ser médico. Eu não gosto de ser enfermeiro, não sou médico. Tem obra de caridade, tem a casa, a gente já tem a casa espírita, a gente tem trabalho a fazer. Vamos dar passe, vamos ajudar o outro naquilo que a gente puder. Porque isso vai passar, a nossa vida também vai acabar. Então, vamos atenuando tudo isso. Paulo de Tarso não matou? Não mandou apedrejar Estevão? Ora, quem de nós bota o dedo na cara de Paulo de Tarso? Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Vai estudar lá. Paulo e Estevão, vai ler Paulo e Estevão, vai ler lá as cartas de Paulo. Vai ler, vai ver o que Paulo fez. Existe a injustiça. O mundo é injusto, tem muita injustiça no mundo, mas não existe injustiçado. E se você fez, ou se você recebeu a ofensa, você tinha que passar por aquilo. Agora o outro é que quis ser voluntário, ele não precisava me ofender, ele não precisava me matar, ele não precisava me trair. Seja lá o que eu tiver feito nessa vida, eu estou com tudo na mão para recuperar. Tudo. Porque eu já sei. Tem trabalho aqui, gente que precisando de ajuda. Então esse é o melhor momento nosso. Porque você aí vai reparar o mal que você fez. Somente aqui no corpo você repara. Somente aqui. Entenderam isso? Isso é uma aula lá para frente. Mas como você perguntou, então você se arrepende aqui, se arrepende lá. Você espia aqui, você espia lá. Agora, reparar só no corpo físico. A gente pede a Deus forças, quando vir as provas, para a gente poder encarar e fazer, não recuar, não desistir. Pedir a Deus forças para perseverar, a trabalhar. Quem sabe um dia eu não estava lá na frente falando assim, vamos matar, vamos destruir, vamos lá.
Agora eu estou falando aqui, vamos perdoar, vamos amar um ao outro, vamos aprender. Então eu estou aqui reparando, tenha certeza, aquele que tem compromisso com a palavra, tem muito, aquele que fala muito, que faz palestra, que dá muita aula, tem muito compromisso com a palavra. Aquele que dá um monte de passe, tem muito compromisso com a saúde dos outros. Ah, então é só o espírita que... Não, a gente tem um conhecimento, facilita. Quantos médicos se dedicam ao trabalho do bem? Ser médico é uma profissão bonita, mas é sacrificial. Não tem hora, não tem dia, mas ele ganha dinheiro. Mas quantas pessoas ele está ajudando, está curando? E quantos médicos se dedicam? Né? Não são ambiciosos? Professor, sofressor, ganha pouco, professor do município do Rio de Janeiro, professor do estado do Rio de Janeiro, pega essas crianças educadíssimas nas comunidades, trabalha o dia inteiro, professor que tem 2 matrículas, médico que tem 2 matrículas, não para, tem que trabalhar, tem que correr atrás, ali, aqui, acolá, não tem? É dívida ou não é? É. Então ele tem que desempenhar a tarefa dele com amor. Evangelizador, casa espírita, é santo? Não. Tem compromisso. Estão entendendo? Então nós temos tudo. Tudo para acertar nessa vida. Tudo para se dar bem nessa vida. Daqui a 100 anos, vou botar 100 anos, não tem nenhum dos nós aqui, estaremos todos no mundo espiritual. Raquel daqui uns 30. Então daqui a 100 anos não tem mais ninguém aqui. Daqui a 80 anos não tem mais ninguém aqui. Ela pode ser novinha. Quantos anos você tem? 18? Ah, pode ser. Pode ser que viva até 108. Então, por que não aproveitar agora? E o que é uma vida diante da eternidade? Quantas encarnações nós já tivemos? Quantas nós teremos ou precisaremos ter? Vamos voltar para cá. Se a gente fosse bom, não estava aqui, estava no mundo bom. Não, aqui tem espírito bom. Tem. Tem missionários. Os espíritos na Terra, nós somos heterogêneos. Nós somos muito diferentes um dos dois. Somos iguais perante Deus, mas nós somos diferentes. Vai conversar lá com o índio, lá do Xingu agora. Não vai conversar agora, porque essa hora ele está dormindo. Mas amanhã, cedinho, ele está em pé. Ele vai caçar, a pegar um peixinho para comer ali no rio. Quando quiser uma carne, pegar um macaquinho. Vai comer, beber, reproduzir e dormir. Olha a vida de um ser que mora lá, no meio da floresta, e de um ser que vive numa cidade como o Rio de Janeiro, como São Paulo, os grandes centros. E mesmo nos grandes centros, olha como é a diversidade. Somos muito diferentes uns dos outros, porque temos experiências diferentes, temos posições diferentes, mas temos que ver todos como iguais, como irmãos nossos. É dever do mais forte estender o braço para o mais fraco. A lei de solidariedade. A gente não quer a ajuda de Jesus? Ah, eu quero que Jesus me ajude. Mas e o outro que está aqui abaixo de mim? Eu quero que Jesus me perdoe, eu quero que Deus me perdoe. Meu Deus, que bobeira que eu fiz. Aí o outro apronta comigo, eu não vou perdoar? É fácil ver. Entendeu, neném? Então vamos lá. Como espíritos, está falando dos espíritos bons, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que disto se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-la.
Os que estão encarnados são bons e benevolentes. Olha aí, Raquel. Tem espírito bom. O Chico não era um espírito bom? Hein, Raquel? Aí. Os que estão encarnados são bons e benevolentes para com seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, nem rancor, nem inveja, nem ciúme. Fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças populares como bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstição e ignorância, tomaram-nos por divindades benfazejas. São os espíritos bons. E dentro desses espíritos bons, nós vamos classificá-los. Porque tem homens de ciência. Você vê um cientista que se debruça num laboratório para desenvolver uma vacina. Imagina o Seib. Olha a diferença de um Seib para um Chico. Trabalharam em campos diferentes. Quantos vêm no campo da filosofia, no campo das artes, no campo da religião? Porque a gente tem que progredir em todos os sentidos. Nessa vida, progredimos num sentido, na outra a gente vai progredir em outro. Eu tinha a maior vontade de tocar um instrumento, eu acho bonito aquele violino, eu acho bonito. Eu nunca nem botei a mão num. Pode ser que numa outra encarnação a gente desenvolva isso, não, essa aí dá para você, você vai ser educado de maneira diferente, vai tocar um instrumento qualquer, vai apreciar melhor a música. A gente tem que progredir em todos os sentidos. O que seria se todo mundo fosse bondoso e não desenvolvesse o intelecto? A gente não ia ter ponte, a gente não ia ter avião, a gente não ia ter nada das facilidades que a gente estava na idade da pedra ainda. Entendeu, neném? Então está aqui. Aí ele vai classificar esses espíritos bons. Quinta classe. Lá a gente desenvolveu 5, né? Aqui é a quinta. Lá a gente desenvolveu a 19ª, 8ª, 7ª e a 6ª. Aí vem para a quinta. Espíritos benévolos. O que são os espíritos benévolos? Eu não li ainda, né? Tua amiga. Heloísa. Então vamos lá. Espíritos benévolos. Eles são bons espíritos, mas estão classificados como benévolos. A qualidade dominante neles é a bondade. Agrada-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Seu saber, porém, é limitado. O progresso deles efetuou-se mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Esse é o benévolo. Ele é bondoso, ele quer ajudar as pessoas, ele se agrada em prestar bons serviços aos homens. Mas eles desenvolveram mais o lado moral da bondade do que o intelectual. Não significa dizer que eles sejam atrasados intelectualmente, mas desenvolveram muito mais o lado moral. Entenderam? Eu não sei, a gente não conhece o espírito como um todo, mas o Chico, ele demonstrou um lado bondoso, o lado moral. Ele fez o primário. Ele não veio com a missão, mas olha só quanta coisa que ele instruiu. O primário e lançou, através... Ele não, ele foi o médium. 400 e poucas obras. 400 e poucos livros. Olha como é que não dá para a gente chegar e classificar, não, ele era só bom. Ele veio com uma tarefa, um mandato mediúnico. Mas a gente viu muito o lado bondoso dele, né? Então esse é um espírito benévolo. O mundo espiritual tem muitos espíritos bondosos, nos protege, nos ajuda, bons conselhos. Espírito do mal dá mau conselho. Quantos chegam aqui querendo se suicidar e está escutando
dizendo que está escutando um espírito no ouvido. Pula, pula, vai, se joga. É um espírito benévolo esse? Não, esse é do mal. Vai lá, faz isso. Por isso que a gente aprende a pensar. A gente nunca é a mesma coisa, nunca, a gente muda. Quantos conceitos a gente vem mudando? Todo dia a gente muda. Nós não somos os mesmos quando tínhamos 15 anos, nem quando tínhamos 20. Você tem 18 ainda. Eu faço 63, eu não sou o mesmo quando tinha 60 anos. Como a minha vida mudou aqui, no centro espírita, estudando todo dia, trabalhando, como mudei, quantos conceitos eu mudei. A gente muda. Esse negócio que pau torto nasce torto, isso é história. Só a Gabriela que é assim, né? A gente tem que mudar, a gente tem que dar um passo atrás, tem que pensar. Faz parte. Quantas vezes a gente abria a boca para falar indevidamente e agora a gente consegue se calar? É progresso. Deixa o outro falar. É progresso. Eu posso até me moer por dentro. Mas daqui a pouco eu não vou nem me moer. Daqui a pouco, já é doido, entra por aqui, sai por aqui. Continua vivendo. Espírito quinta classe. Espíritos eruditos. Erudição, né? Conhecimento. O que é o erudito? Os que distingue especialmente, o que os distingue especialmente é a amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as questões científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade, e a ela não misturam nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Olha aí o erudito. Usa mais a parte intelectual para o bem da humanidade. Como é que a gente classificaria Allan Kardec, hein? Claro que na classe dos bons espíritos. Ele é um bom espírito. Vocês estão vendo como é que fica difícil a gente classificar? Sabe por quê? Se a gente falar do mal, a gente sabe tudo. Se falar do inferno, eu saio daqui e vocês vão dar aula, né? Agora, falar do aquilo que a gente não é mais difícil. O que é superior, o que é um espírito puro, como é que é a cabeça de Jesus? A gente não consegue alcançar como é que ele teve aquela postura tranquila diante daqueles que estavam acusando ele, insuflando a discórdia, né? Sereno. Foi para a morte, sabia que ia morrer, tranquilo. Ele via lá na frente, não dá para entender. Aquele que bater na sua face, oferece a outra. Aquele que quer roubar a sua capa, dê também a túnica. Aquele que quiser andar 1000 passos com você, ande mais 1000, ande 2000. E a gente sempre reage. A gente normalmente reage. A gente não age. Vocês vão se policiar, vocês todos que dirigem, que tem carro, quando alguém der uma fechada, quando tiver alguém murriando na sua frente, você que está com pressa, você quer passar. Quando você quer passar e está na pista da esquerda, e tem gente do lado esquerdo dirigindo, uma tartaruga, né, Raquel? Você vai assim, roda presa, né? Aí quando você passa do lado, você olha, está o... Aí que você vai mostrar se você tem paciência ou não. Porque aqui é fácil falar, a teoria você entende, você compreende, não tem que ter paciência, realmente. Mas você é testado toda hora. Toda hora você é testado, a todo momento. Você vai encontrar alguém que vai te testar. Aí você vai dizer, vai lembrar da aula, putz. Aí você, não, prometo, agora eu vou melhorar. E vai dar um tempinho, vem outro teste. E vem outro. E quando você não precisar mais desses testes, eles não vêm mais. Ou se vir, você nem liga mais. Você já superou. É a prova. Não é a reparação, é a prova. A prova é fixação de conceitos. A prova é valorização da vida.
Por isso que o planeta é de prova. Todos nós estamos em prova. A prova vem toda hora, todo momento. Um espírito enquadrado como bom, ele já superou muita coisa. Muitos espíritos têm conquistas. Se eu perguntar a vocês, aqui acho que ninguém fuma, né? Alguém fuma aqui? Vocês precisam ser testados com cigarro? Vocês vão cair na tentação de fumar? Se alguém chegar aqui e oferecer um cigarro aí, nenhum espírito vai tentar vocês com cigarro. Vocês venceram, vocês não têm isso. Vamos falar da gula. Eu estou vencendo até o fim. Pois é. Mas a gula não dá não. Mas se alguém quiser tentar você com salada de chuchu, vocês vão ficar... Vocês não vão. Vocês vão ser tentados, salada de alface, mais um pudim de leite condensado, né? Ou uma outra comida apetitosa qualquer. Então, você só é tentado quando você vir à tentação, você vai dizer assim, poxa, isso aí eu ainda tenho um pezinho ali, eu tenho que trabalhar isso em mim. E qual o objetivo da tentação? Está lá na frente, a gente vai ver. É desenvolver a razão. O objetivo da tentação é desenvolver a razão. Acho que é 712, 708. Está lá na frente. Porque no Pai Nosso, Jesus recomendou, não me deixes cair em tentação. Ele não falou assim, me livra da tentação. Não, porque a tentação é meio de desenvolvimento da razão. Livra-me do mal. Do mal, sim, mas não me livra da tentação. Como é que ele ensinou? Não me deixes cair em tentação, me dá força. A hora que vinha a tentação, me fortifica, não me deixa cair. Livra-me do mal. Eu não quero o mal, mas me dá força para não cair. Quando você cai em tentação, significa que você tem que trabalhar aquilo dentro de você. Você tem que fazer algo dentro de você. Não é? Vamos para cá. Vamos ver aqui. O espírito sábio. Já é um patamar acima. O que seria o espírito sábio? As qualidades morais de ordem mais elevada formam seu caráter distintivo. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes proporciona um julgamento sensato sobre os homens e sobre as coisas. Vocês conseguem me dar um exemplo de um espírito sábio? A gente pode errar, mas eu tenho um na cabeça. Vocês têm algum na cabeça? Sócrates era sábio? Né? Parece que sim, né? Sempre tranquilo, sempre sereno, até na hora de beber o veneno lá, de tomar cicuta, a mulher diz para ele, mas isso é injusto, por que você está nervosa? Isso é injusto, o que fizeram contigo. Ele responde para ela, mas você queria que fosse justo? Mas eles vão te matar. Eles não vão me matar, eles só vão matar meu corpo, calma, eu não morro, eu sou imortal. Por que cabeça é essa? Você falaria isso, Raquel? Por isso que você não é espírito superior, né? Eu não sei, a categoria fica muito difícil a gente classificar alguém, né? É mais para a gente se classificar. E se eu não estou nessa categoria, mostra o quanto eu tenho que caminhar para chegar lá. Porque, olha, a lei é de progresso. Eu digo porque desde a história dele, de criança. Entendeu? Mas a gente não sabe. Ele mostrou um lado para a gente. A gente não sabe quem é aquele espírito. Uma pessoa me mostrou um espírito, falou uma pessoa encarnada que morreu, era uma pessoa simples. Aí ela falou assim, olha, esse espírito aí foi o Aksakov, o pesquisador russo, que pesquisou sobre o mundo espiritual, tem vários livros dele aí, sobre materialização de espíritos. E veio numa família pobre, veio pobre. Como é que você vai classificar o espírito? A gente tem ideia, né? Tem ideia. A Dona Ivone, naquele livro dela, acho que é Ressurreição e Vida, uma obra interessantíssima,
ela conta de um espírito, ela conta ali a história, né, um romance mediúnico, e tem um espírito, esqueci o nome dele. Ele era muito bonito, era um homem muito bonito. Chamava lá o príncipe de Belvedere, era um homem bonito demais. E ele usou a beleza dele em seu favor, né? Ele, um determinado período da vida, ele chegou a ser um homem devasso. Depois ele se apaixona por uma menina, ele quer casar com ela, e o pai dela naquela época, né, tinha posses, tinha riqueza, verificou a vida dele, eram famílias conhecidas, aí verificou a vida dele e ele viu o que o camarada fazia lá em Paris, aí disse para ele: não, você não vai casar com a minha filha. E arrumou um casamento para a filha. Só que a filha se apaixonou por ele, porque eles já se encontravam, eles já se amavam. E no que ele faz uma viagem, ele tenta se recuperar, a filha é entregue a um outro rapaz, que era o melhor amigo dele. E quando ele encontra, ele leva um susto. Ele leva um susto. Enfim, uma trama lá, a três, ele não traiu o amigo, mas ele continuava apaixonado por ela e ela por ele. Até que num determinado momento, há uma briga entre o amigo e ele assassina o amigo. Ele não queria fazer aquilo, mas ele acaba matando. Ele não queria fazer. Foi acidental a morte. E ele foge. Estou contando a história dele. Ele foge. Já que tudo aconteceu depois, ele foge com a menina. Ele foge. O pai dela vai atrás. Vai atrás. Vai atrás. Persegue até que ele desencarna lá. Desencarna. Ponto. E conta toda essa história. É um romance belíssimo. Um romance mediúnico tem que ter 3 características. Quais são elas? Doutrinária, educativa e moral. Tem que ter o cunho doutrinário, o cunho educativo e o cunho moral. Toda obra, todo romance mediúnico, essa é uma dessas obras. Eu estava aqui falando sobre a obra que a gente estava estudando e eu pensei, ele deve ter vindo nessa encarnação, será que ele nasceu no Brasil, numa comunidade dessa, feinho, bem pretinho, bem feinho, né, bem, né, com tudo que pobre, eu pensei, né? Aí a moça aqui, não vou ficar falando o nome dela que expõe, a moça aqui viu, a dona Ivone falou para ela, olha, ele estava aqui, já tinha desencarnado e ele, a dona Ivone não, ele mesmo falou, ele nasceu numa comunidade muito pobre, muito feio, ele era muito feio, não viveu muito tempo e desencarnou. Então ele não venceu lá na prova da beleza e teve que vencer na prova da feiura. É prova. Ser feio é uma... Vocês gostam de ser feio? Pode ser que para uns não tenha problema nenhum, mas tem para outros, ser feio é uma prova. As pessoas sentirem repulsa por você. Ser feio, ser pobre é prova. Ser rico também é uma prova. E muitos caem na prova da riqueza. Enquanto muitos caem na prova da pobreza. Reclama, o orgulho. A vaidade. Tem umas mães aqui, mas elas são tão orgulhosas. É porque elas gostam de mim. Elas gostam, eu estou sempre ali. Mas é um orgulho. Elas mostram. Você vê, puxa vida, veio numa situação dessa e tem rico que é humilde? Tem. Simples. Eu conheço. Pessoas que têm posse são simples. Tem rico orgulhoso? Tem. É do ser humano. A posição é circunstancial. Vamos ver o último aqui. Vocês falam muito, porra. Não deu tempo, não deu quase nada. Espíritos superiores. É o último agora. Espíritos superiores, segunda classe.
reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Pois esses espíritos aqui, é difícil ter aqui na Terra, só vem em missão. Só vem em missão. Porque reúnem a ciência, sabedoria e bondade. É muita virtude, né? Sua linguagem só denota benevolência, sendo inalteravelmente digna, elevada, frequentemente sublime. Sua superioridade torna-os, mais do que outros, aptos a nos dar as noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido ao homem conhecer. Comunicam-se de boa vontade com aqueles que, de boa fé, procuram a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrestres para compreendê-la. Porém, afastam-se daqueles a quem apenas a curiosidade anima, ou em quem a influência da matéria desvia da prática do bem. Quando por exceção, olha só, quando por exceção, viu, Raquel? Encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e nos oferecem, então, o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Vocês conhecem? Vocês conhecem um espírito desse aqui na Terra? Que seja o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo? Leiam de novo. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e nos oferece, então, o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. O tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Vamos lá na questão 625. Pulem lá para 625, vai lá. Pulem lá para 625, acharam aí? 625. Acharam? Vamos lá. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Vede Jesus. Guia e modelo, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem na Terra para servir de guia e modelo. Jesus. Vamos ler a observação de Kardec? Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque ele era animado pelo Espírito Divino, e o ser mais puro de todos os que apareceram na Terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes o têm desviado através dos falsos princípios, foi por se terem deixado dominar. Eles próprios, por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem a condição da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos têm apresentado como leis divinas o que eram apenas leis humanas, criados para servir as paixões e dominar os homens. Olha só, eu passei batido e vocês não viram. Está aqui, ó. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Quando, lá na 111, quando por exceção encaram na Terra, é para cumprir missão de progresso e nos oferece o tipo da perfeição que a humanidade pode aspirar na Terra. É a mesma frase ou não é?
Agora, a gente não imagina a grandiosidade de Jesus. E nós falamos aqui que o Espírito progride sempre, tanto na terra quanto no espaço. O que a gente sabe é que Jesus já governa não somente aqui a nossa terra, né? E que ele é um Espírito puro. Ele é um Espírito puro. Mas quando ele esteve na terra, Kardec está classificando aqui. Olha a distância que nos separa desse Espírito. Dizer que Jesus não é Deus não desmerece em nada Jesus, porque em religiões ortodoxas, Deus e Jesus é a mesma coisa. E não é. Mas isso diminui a grandiosidade de Jesus? O altivo disse para a gente que nem eles conseguem chegar nem perto da luz de Jesus. Eles não conseguem conceber que espírito é esse. É o nosso guia. Quando veio aqui, serviu de guia e modelo para todos nós. Tudo bem até aí? Então vamos lá. A gente pode errar nas nossas, exemplificando o nome aqui, como fizemos com Chico, pode. Pode porque a gente não sabe que espírito é aquele que está ali. A gente não sabe. Quando eu falei lá do menino, contei aquela história da Dona Ivone, veio pobre, sofrendo preconceito da cor, com a falta de beleza, numa comunidade. Mas que valores tinha aquele espírito? Na outra encarnação ele era um nobre. Ele era nobre. Amante da música, nobre. Um pianista exímio, um exímio pianista. Os salões de Paris lotavam, conhecido em toda Paris. Veio numa encarnação obscura. Uma encarnação obscura. Então não dá para a gente classificar esse, aquele. O que dá para a gente fazer é o seguinte: olhar para a gente e saber em que local que a gente está dessa escala aqui. A gente é espírito superior? A gente é espírito sábio? Não vou continuar não, para não desanimar, tá? Vamos aqui. E, por último, a gente vai falar na semana que vem, a primeira ordem, espíritos puros. Olha aqui as características gerais de um espírito puro. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. Nenhuma influência da matéria. Classe única, não tem outra classe. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo atingido a soma da perfeição de que é suscetível a criatura. Então, esse é o nosso objetivo. Chegar a espírito puro. Eu passei 5 minutos. Vamos encerrar? Ou querem ir até meia-noite hoje? Semana que vem a gente vai ver isso aqui. Vocês estão vendo como que a gente tem que caminhar? Tem que comer muito feijão com arroz ainda, hein? Modelo é Jesus. Nosso modelo. Fala, Maiara. Foi recebido por Jesus, né? Isso aí. É isso aí, gente. É muita coisa que a gente tem que caminhar. Vamos fazer a nossa prece e vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a Allan Kardec, que nos orienta, que nos sustenta, que nos trouxe todo esse conhecimento. Muito obrigado aos nossos guias espirituais, aos nossos anjos guardiães, que colocaram nesta existência a doutrina espírita em nossas vidas. Nos ajude a perseverar, nos ajude a sermos resignados,
a aproveitar a encarnação que estamos para progredir, para crescer como espíritos, vencendo as nossas dificuldades, as nossas deficiências. Ajuda-nos a criar resistência ao mal e a cada dia vencendo as nossas imperfeições. Obrigado por tudo, que Deus abençoe os nossos propósitos de sermos homens de bem, que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe a todos os presentes, e seja em nome de Deus, acima de tudo, em nome dos guias aqui presentes, da direção espiritual da nossa casa, do nosso altivo, de Kardec, de Denis, do amor, do nosso amor, é que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.